Em plena semana do Carnaval, que devia ser um momento marcado por diversão e liberdade, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se mostrar hostil à democracia, engrossando o coro de alguns dos seus apoiadores mais radicalizados que prometem fazer uma mobilização de rua no próximo dia 15 de março contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Esse assunto é muito sério e é o tema do nosso Livros Notícia de hoje. Então, acompanhe o programa e já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira, você sabe, a gente traz sempre um vídeo novo com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. O carnaval mal acabou, eu que vim passar as festas em Recife, nem consegui chegar em São Paulo ainda, e o bolsonarismo mostra que a gente não pode descansar e deixar de estar firme e atento em defesa da nossa democracia. Tivemos uma semana bastante complicada e tensa nas relações institucionais entre poder executivo, legislativo e judiciário no Brasil. Isso porque primeiro tivemos um vazamento, na verdade sequer foi um vazamento, tivemos uma declaração absurda, inoportuna do general ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, que tratou o Congresso como um bando de achacadores e que inclusive falou até palavrão sobre como o Poder Executivo deveria lidar com o Congresso, mostrando completo despreparo, desrespeito ao Poder Legislativo, que, enfim, é uma instituição que representa a população brasileira. Depois, não bastasse essa questão absurda que já tinha sido rebatida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que chamou o general Augusto Heleno de alguém que estava se rebaixando ao radicalismo ideológico. Não bastasse essa tensão, o presidente Jair Bolsonaro, segundo revelou a jornalista Vera Magalhães, do Estadão e da TV Cultura, usou o seu próprio WhatsApp para disparar mensagens incentivando a manifestação prometida pelo bolsonarismo para o próximo dia 15 de março, contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. A gente vai analisar um pouco mais isso e vamos começar ouvindo o comentário do diretor executivo do Livres, Paulo Gontijo. Gontijo, o que é que mais chamou tua atenção na postura do presidente Jair Bolsonaro nesse episódio? Fala pessoal, tudo bem? A última grande controvérsia da República Brasileira é o fato do presidente da República ter disparado mensagens em grupos de WhatsApp para contatos, para amigos, para um monte de pessoas, para deputados federais, convocando para manifestação do dia 15/3. Na verdade, ele não convocou pessoalmente, ele mandou conteúdo que convocava, o que, no final das contas, é mais ou menos a mesma coisa. Esse conteúdo todo tinha um tom bastante messiânico, falava da facada da presidência quando ele foi candidato, critica muito frontalmente algumas figuras, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o mais importante é que tem um tom bastante populista, que significa que as instituições importam pouco, é a vontade popular, a única pessoa que fala direto com o povo é o presidente da República. Isso é péssimo numa democracia. Uma democracia precisa de instituições, ela precisa de freios e contrapesos para evitar concentração de poder na mão de alguém. E o presidente governa assim, ele divide, ele coloca o povo contra as instituições, contra a imprensa, e isso tem um efeito muito complicado para o país. Significa que a gente tem que ficar histérico, que é golpe, nada disso. Não é razão para isso, e o presidente da República é bastante inteligente. Ele não faz essa divisão de uma vez. O problema é que a gente vai ficando acostumado, né? Uma vez é contra a imprensa, a vez seguinte é contra o Supremo, depois é contra a Câmara, e o que se salva na comunicação da presidência da República é a figura do presidente. Nada mais vale. Isso é péssimo para uma democracia, isso no longo prazo vai destruindo as instituições de um país e vai fazendo com que a gente tenha imprensa pior, um sistema político pior e principalmente um país que não consegue andar para frente, que vive brigando um contra o outro e dividido. A gente já viveu isso antes. No governo PT, vocês devem lembrar muito bem que se começou toda uma campanha de governo
entre os pobres e os ricos, dizendo que os ricos não gostavam que pobres andassem de avião. Isso não tinha nenhuma base científica, nenhuma pesquisa, era simplesmente uma forma de dividir o país para continuar governando. Bom, eu acho que a gente não deveria cair de novo nessa velha tática. O país precisa caminhar junto num projeto. A gente tem reformas fundamentais pela frente, reforma tributária, reforma administrativa, estão na pauta e elas precisam ser apoiadas. A gente não pode ser distraído por esse tipo de coisa, mas a gente tem que enquadrar cada um dentro das suas funções na presidência da República, na presidência da Câmara, no Supremo, e um poder não pode ficar brigando com o outro, enquanto o país tem tanto problema para resolver. Muito obrigado, Gontijo. Essa tensão toda tem uma questão de base institucional como plano de fundo, que é o chamado orçamento impositivo. A gente vai entender melhor o que é que isso significa ouvindo agora a análise do cientista político Matheus Leone, que também é coordenador do Livres no Distrito Federal. O que está em jogo aqui no caso, e acho que vale a pena ser falado, é que isso não é uma discussão de Congresso contra Bolsonaro, não é uma chantagem do Congresso contra o Bolsonaro. Como eu disse logo no começo, já no governo Dilma, se aprovou o orçamento impositivo das emendas individuais. O que nós estamos vendo no Brasil nos últimos anos é um movimento por parte do Congresso Nacional no sentido de aumentar a sua participação na elaboração e na execução do orçamento da União. Que não é necessariamente algo ruim, porque, e aí desde o surgimento da ideia de orçamento público ali nos seus primórdios com a Magna Carta de 1215, orçamento é um tema que quem decide é o Congresso Nacional. O Executivo, em linhas gerais, executa aquilo que o Congresso Nacional decidiu acerca do orçamento. Só que no Brasil isso sempre foi muito de fachada, digamos assim. O Executivo envia sua proposta, o Congresso Nacional basicamente chancelava essa proposta e o Executivo a executava. Pois agora o Congresso Nacional está querendo uma maior predominância dessa decisão dos gastos públicos, que é realmente o local para se dar esse tipo de discussão no Congresso Nacional. E isso coloca, pelo jeito que foi aprovado, cerca de 30 bilhões de reais sob o poder do Legislativo do ponto de vista dos gastos, reduzindo assim os gastos discricionários do governo. E a impositividade tem também um outro lado, que é o fato de que essa impositividade retira do presidente da República um poder de barganha muito grande, ou seja, os parlamentares, o Congresso Nacional se sente mais livre, tendo em vista a não dependência do Poder Executivo para liberar ou não uma emenda. O Poder Executivo vai ter que liberar porque essa emenda é impositiva. Ou ele contingencia linearmente na de todo mundo, ou seja, não vai ser mais possível essa espécie de barganha política como nós tínhamos com o orçamento até pouco tempo. Então, nesse caso, e é importante dizer que na votação tanto da LDO quanto da LOA de 2020, a base do governo Bolsonaro votou a favor tanto da LDO quanto da LOA apresentadas pelo relator. Votou a favor das emendas apresentadas pelo relator. Então, soa estranho que agora se coloque, após o veto, após isso tudo, que se coloque isso como um grande problema nacional, como um grande achaque, etc. Não é, até porque se nós formos pegar as votações tanto da LDO quanto da LOA, não se foi levantado por parte dos bolsonaristas essa questão do ponto de vista de votações em plenário. A base do presidente Bolsonaro não tentou derrubar essa questão nem na Comissão Mista de Orçamento e nem no plenário. Matheus, muito obrigado pelo teu comentário. Ele é muito importante para a gente pensar qual que é o plano de fundo institucional, o que é que realmente importa nessa briga que a gente vê em Brasília. Porque o fato é que a disputa aí é sobre como o nosso dinheiro, que nós pagamos através de impostos, vai ser pago. A quem cabe decidir, deliberar a forma de executar
o orçamento público. E vale dizer que essa é uma tensão que já vem no Brasil há bastante tempo, dado que a própria ex-presidente Dilma sofreu um impeachment em função da tentativa de atropelar o Congresso através de uma fraude ao orçamento, né? Então, essa é uma questão importante, porque, afinal de contas, independentemente de quem ocupa a cadeira de presidente ou de quem está no Congresso, as instituições precisam funcionar e precisam ser efetivas, capazes de ajudar o país a enfrentar os nossos tão graves e grandes desafios que nós temos. E, inclusive, para saber quais são os efeitos disso na relação entre executivo e legislativo para o avanço ou não das reformas que são tão necessárias para o país voltar a andar, a gente vai ouvir agora a análise do nosso diretor de políticas públicas do Livres, Magno Cal. A mais recente disputa política entre governo e Congresso Nacional tem origem numa outra disputa política, que por sua vez tem origem numa outra disputa política. A conversa começou lá atrás, quando o governo e o Congresso Nacional falavam sobre a instituição de um orçamento impositivo, um orçamento que daria mais poderes aos congressistas para utilizarem os recursos do orçamento e para direcionarem esses recursos para as demandas que mais lhe agradassem. Foi um assunto levantado lá atrás e que acabou ficando um pouco em segundo plano com as discussões de reformas e outros temas. O tema reapareceu na última semana, quando começaram umas disputas entre Congresso Nacional e governo por recursos de aproximadamente 30 bilhões de reais. Recentemente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse: olha, os congressistas podem ter acesso a mais recursos, é o que a gente deseja, mas não precisa pisar no nosso pé. Parece ser esse a origem, parece essa a origem dessa disputa em particular. Ao somar sua voz a seus apoiadores que já pediam a presença de manifestantes nas demonstrações marcadas para o próximo dia 15, o presidente Jair Bolsonaro abriu mais uma frente de disputa, não só com o Congresso Nacional, mas também com players da sociedade civil que enxergaram nessa manifestação do presidente uma afronta aos poderes do Congresso Nacional. Dentro desse quadro de freios e contrapesos de uma democracia, é preocupante ver o presidente no poder afrontar ou convocar a população para que afronte frontalmente um outro poder da República. Então, Jair Bolsonaro trouxe para si e para seu governo, mais uma vez, uma crise que era absolutamente dispensável. O que estamos vendo por aí, e talvez, se você não acredita que temos um golpe de Estado vindo por aí, o que nós temos, na verdade, é mais um capítulo na autossabotagem do governo em relação à própria agenda. Nós vemos recentemente, nos últimos 2 ou 3 dias, o ministro Paulo Guedes entrando em campo dizendo: olha, a disputa por recursos é mais um argumento em favor das reformas, citando principalmente a PEC do Pacto Federativo, que pretende distribuir mais recursos que hoje são concentrados na União entre os demais entes federativos. Então, Paulo Guedes tenta retornar à agenda, falar da emergência da PEC do Pacto Federativo, falar um pouco mais da PEC emergencial também, que visa liberar um pouco mais de recursos, mas no final das contas, a agenda séria do governo, a agenda central do governo acaba sendo sequestrado por essas distrações absolutamente fora de hora e absolutamente destrambelhadas do presidente e do seu entorno. Vamos esperar que, em primeiro lugar, claro, não haja nenhuma pretensão golpista do lado do presidente e de seus apoiadores. Eu, pessoalmente, acredito que a democracia brasileira é forte o suficiente para reagir a qualquer tentativa desse sentido. E, claro, que nós consigamos o mais rápido possível voltar a falar sobre os temas absolutamente urgentes para o Brasil, para termos contas sustentáveis, para ter o país novamente encontrando o caminho de desenvolvimento e que possamos falar mais de políticas públicas e menos de picuinhas públicas do governo e seus apoiadores com a sociedade. Muito obrigado, Magno. Pessoal, eu acho que é importante relembrar sempre
que não existe democracia liberal sem independência de poderes, sem a divisão de poderes. A ideia de que existe algum ente político capaz de encarnar sozinho a vontade, o poder popular, como tem alguns bolsonaristas falando, é absurda, completamente antiliberal, antidemocrática. A democracia liberal é fundada na divisão de poderes, na mediação do poder do povo através das instituições, respeitando direitos individuais e garantias fundamentais. Então, nós do Livres continuaremos sempre atentos, defendendo esse legado fundamental do liberalismo político, que é a democracia liberal. E a gente precisa estar sempre atento em defesa das nossas liberdades e da democracia. Para isso, contem sempre com Livres, acompanhem o nosso trabalho e façam parte. Você também pode ser um associado do Livres acessando o nosso site em www.eusolivres.org/participe. Lá você preenche o seu cadastro e entra para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Além disso, claro, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo entre seus amigos. É muito importante que a gente tenha mais pessoas defendendo a democracia liberal de forma consistente no Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta tem sempre um vídeo novo para você, às 8 da manhã, trazendo os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado, bom fim de semana e até segunda-feira.